Sinais sobrenaturais que provam o fogo divino em você, aterrorizando os demônios. Na pequena cidade de Paz do Sul, uma noite mágica iluminava o céu. As estrelas brilhavam como diamantes e uma atmosfera elétrica pairava sobre a vigília de São Miguel Arcanjo. Maria, com seu coração pesado, repleto de fé e dor, estava ali, cercada pelos irmãos da igreja, quando o pastor renomado, vindo da cidade vizinha, subiu ao altar. Ele trouxe consigo um poder sobrenatural que parecia pulsar no ar. A cura e a restauração estão a caminho, proclamou ele. Sua voz ecoou como trovão, e a congregação sentiu uma onda de presença divina. Maria, com lágrimas nos olhos, ouvindo a revelação, sentiu seu coração acelerar. A promessa de cura para seu amado filho, João, a fez suspirar profundamente, mas uma sombra de dúvida lhe chamou a atenção. A palavra do pastor era um farol em meio à tempestade de sua vida, mas seria suficiente para afastar os demônios que atormentavam sua alma? Durante meses, Maria se entregou mais e mais à sua fé, mas os dias se tornaram longas noites sem esperança. O relance que o pastor havia dado parecia se dissipar, e as dores continuavam. Até que, em um dia comum, quando o desespero quase a venceu, ela recebeu um chamado para um momento especial de oração. Um grupo de intercessores com corações ardentes, prontos para clamar pela vida de João. A sala se encheu com vozes tremendo de fervor. E em meio às lágrimas, Maria sentiu algo sobrenatural a tocar. Um calor começou a invadir seu ser, iluminando sua alma. E naquele instante, uma luz intensa estourou como um sol radiante, e os intercessores foram tomados por um novo ânimo. Maria ficou paralisada. O que era aquilo? A presença de Deus ali, viva e pulsante, parecia assustar os demônios à espreita nas sombras da cidade. Era apenas o começo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O milagre não tardou a chegar. Na manhã seguinte, João bateu à porta de casa, radiante e com um brilho novo nos olhos. Parecia um homem diferente, como se 1000 correntes pesadas tivessem sido despedaçadas de suas mãos. O milagre se espalhou como fogo em palha seca. Todos em Paz do Sul ficaram em alvoroço. A igreja se reuniu uma vez mais, e um culto de louvor tomou conta da cidade. A energia era palpável, como se os céus estivessem abertos. Maria estava em êxtase, sentindo o poder de Deus se manifestar em cada canto. No auge da adoração, enquanto todos cantavam com vozes harmoniosas, algo mudou. Um calor intenso tomou conta da igreja, mas também uma sombra pareceu se arrastar entre os bancos. O peito de Maria se apertou. Ao mesmo tempo que se sentia elevada, uma presença sombria ameaçava abafar sua alegria. O clamor de adoração crescia como um trovão e os demônios pareciam horrorizados com a glória divina. Maria se ajoelhou, clamando ao Senhor. O altar tremia com sua fé e ela pediu para que o fogo divino a cobrisse, para que pudesse vencer a batalha que ainda estava à frente. Mas a pergunta ecoava em sua mente: será que aquela vitória duraria? Sim, Maria agora sabia que o desafio não havia chegado ao fim. O verdadeiro teste da fé estava prestes a começar. A história dela e de João tomaria um novo rumo, uma nova luta contra as forças das trevas que ameaçavam tudo que amava. O futuro estava pairando no ar, mais próximo do que ela imaginava. O que Deus teria reservado para eles agora? A noite em Paz do Sul trouxe sombras e luz,
e Maria caminhava agora em um terreno sagrado, mas não menos desafiador. O milagre da manhã havia renovado sua esperança, mas algo dentro dela sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Enquanto a igreja fervilhava de celebração, uma inquietude a acometia com força crescente. Ela se lembrou das palavras do pastor ecoando em sua mente. A cura e a restauração estão a caminho. Mas como poderia aquele caminho ser seguro se os demônios, aqueles antigos adversários, continuam à espreita? Maria era uma mulher de fé, mas também de sabedoria. Sabia que a vitória, embora celebrada, exigia vigilância constante. O culto foi um verdadeiro espetáculo de louvor. Os cânticos subindo aos céus como fumaça de um incenso sagrado. As pessoas dançavam e celebravam. As vozes se misturavam em um só clamor. E Maria se levantou para testemunhar a alegria. Mas à medida que a música se intensificava, a sombra que ela sentiu anteriormente parecia se aproximar mais. Não era apenas uma sensação, era um aviso. O inimigo estava mobilizando suas forças. Quando a vibração alegre da congregação atingiu seu clímax, Maria, tomada por uma coragem inesperada, se aproximou do altar. Ela precisava orar, precisava buscar a proteção divina para o que estava por vir. Ao se ajoelhar, o ambiente ao seu redor se silenciou, como se a própria natureza aguardasse a palavra que sairia de seus lábios. Senhor, eu clamo a Ti. Mantenha meus filhos e todos nós sob sua proteção. Que o fogo divino consuma tudo que não vem de Ti. Maria exclamou, sua voz misturando-se ao eco da adoração. As paredes da igreja pareciam vibrar com seu clamor, e uma aura de sacralidade se fez sentir de maneira iminente. Subitamente um frio cortante invadiu o local. As luzes tremeluziram, e as sombras que antes eram apenas um sussurro se tornaram presentes e palpáveis. Os rostos dos irmãos ao seu redor se tornaram sérios. Muitos se perguntaram em voz baixa quem ousaria desafiar a glória de Deus naquele lugar. Foi então que um grito ecoou pelo templo. A voz era de uma irmã da congregação, caída no chão, agitada. Demônios, saiam! Não tem poder aqui! Afirmou ela, e suas palavras pareciam um feitiço, um comando que espantou as trevas. A adoração se transformou em intercessão. A igreja, uma fortaleza, se levantou em um clamor fervoroso. Maria sentiu a resistência em sua alma, um choque de poder contra o mal, e tudo parecia convergir para um único ponto de luz. Em meio ao clamor, ela vislumbrou uma luz intensa, e a manifestação do Espírito Santo começou a se despejar sobre eles. Olhos estavam fixos, e as vozes cresceram em um grito uníssono. As correntes do passado, as feridas dos dias sombrios, nada eram comparadas à grandeza do que se desenrolava. Maria estava em meio a um campo de batalha espiritual, e a vitória do Senhor estava prestes a ser revelada. E como se algo de profundo estivesse prestes a acontecer, uma porta se abriu no céu. Luzes despejavam-se como flocos de neve em um dia de Natal. Mas no fundo de seu coração, Maria sentiu que isso poderia ser um prenúncio de maiores desafios. O que viria a seguir poderia ser ainda mais intenso do que qualquer luta que já havia enfrentado. A questão pairava no ar. Seriam essas luzes sinais de vitória ou de testes que desafiariam ainda mais sua fé? O caminho à frente se tornava mais nebuloso, e Maria sabia que uma escolha crucial se aproximava. Ela estava prestes a descobrir se sua fé se manteria firme contra as tempestades que estavam por vir. A atmosfera na igreja permaneceu carregada de expectativa, como se todos os presentes soubessem que uma transformação estava a caminho. Maria sentiu seu coração pulsar mais forte, um misto de ansiedade e esperança pulsando em suas veias. As luzes que desciam do céu tocavam as cabeças inclinadas em reverência, e um calor suave envolvia cada um dos fiéis.
É tempo de liberarmos a fé, declarou um irmão com a voz firme que se erguia, ecoando a convicção que vibrava no peito de todos. O clamor começou a crescer novamente, enquanto as vozes se entrelaçavam em um hino de libertação, levantando um escudo de louvor contra as forças obscuras que se atreviam a ameaçar aquele lugar de adoração. Maria, ainda ajoelhada, sentiu um impulso a mais. Não bastava apenas clamar, havia algo profundo que a convocava a agir. Ela se levantou e, com uma determinação quase sobrenatural, começou a caminhar pelo corredor da igreja, seu olhar firme e decidido. O espírito de intercessão a conduzia, e cada passo parecia ecoar um chamado à resistência. Vamos, irmãos, vamos clamar com fé. Vamos afirmar que o Senhor é nossa fortaleza, nosso abrigo. Ninguém pode nos tocar. Sua voz chegava a todos como uma chama acesa. Os irmãos, contagiados pela ousadia dela, se levantaram, formando um círculo poderoso, rodeando Maria. O som de vozes unidas subiu em um clamor que atravessou as paredes da igreja, ecoou nas ruas e fez as janelas vibrarem. Nesse momento, a presença do Espírito Santo se tornava palpável. A luz celeste que descia começava a dançar entre eles, trazendo com ela um perfume de esperança e cura. Os rostos se iluminavam, e lágrimas de alegria escorriam em muitos rostos. Havia também um ritmo poderoso ali que pulsava em uníssono com o coração de Maria. Era um mistério divino se revelando, à espera de ser tocado pela fé de todos. Então, subitamente, um grito ressoou novamente. Liberdade, liberdade, repetia a irmã anterior, agora levitando, como se estivesse sendo levantada pela própria mão de Deus. Maria a viu sentar-se, e um brilho intenso em seus olhos de alegria revelava o que palavras não poderiam expressar. A presença de Deus havia inundado aquele lugar, e os demônios tremiam. Mas, de repente, uma sombra também começou a se formar no canto da igreja, uma presença escura que buscava assediar o momento de luz e felicidade. Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era uma provocação do inimigo, tentando se infiltrar nas correntes de adoração. Mas a fé da congregação tinha potência. Era como se brados de guerra estivessem prontos para enfrentar qualquer ataque. É hora de uma decisão, Maria gritou, seu peito inflamado com a unção do Espírito. Estamos aclamando por cura, mas também precisamos nos comprometer com a guerra. A luz se levanta para expelir as trevas, não há espaço para o medo. O murmúrio se intensificou. Cada irmão e irmã começando a se posicionar em oração. A energia era quase elétrica no ar, e Maria sabia que a verdadeira batalha espiritual estava começando. Com o coração serenado, ela fechou os olhos e fez uma oração profunda. Senhor, fortalece nossa fé, que nada nos faça recuar, que possamos ver em fé e suportar os testes que virão. E assim, quando a congregação se ergueu com renovada fé, uma onda de luz se expandiu como um mar se abrindo. De repente, as sombras começaram a recuar, e a presença dos demônios, antes palpável, parecia se extinguir sob o poder do clamor divino. A batalha estava sendo travada, mas o que viria a seguir permanecia envolto em mistério. O que exatamente os aguardava? O inimigo estava enfraquecendo, mas sua derrota não seria concluída sem uma luta final. Maria sentia que a tempestade estava se formando, e a dúvida começava a crescer novamente em seu coração. Seriam aqueles os sinais de uma vitória definitiva, ou mais desafios estavam a caminho? Havia um novo horizonte à espreita, e Maria, com o olhar firme e coração destemido, sabia que a jornada estava longe de terminar. A sala estava envolta em uma tensão palpável. O medo e a confiança se entrelaçavam como dois dançarinos no compasso da adoração. Naquele instante, tudo parecia possível.
Os corações ardentes clamavam por um toque divino, e a atmosfera vibrava com a expectativa de milagres. Maria, ainda sentindo as ondas do Espírito, sabia que a batalha não se travava apenas no campo espiritual. Cada crente ali presente estava num campo de teste. Na luta, irmãos, é preciso guardar o coração. O que estamos prestes a viver nos surpreenderá, exclamou um jovem com fervor. Suas palavras ecoaram como um eco divino na solidão da noite, e Maria percebeu que o cenário estava prestes a mudar. Foi nesse momento que uma voz, quase como um sussurro, começou a se fazer ouvir na mente dela. Prepare-se, Maria. O que está por vir exigirá fé e ousadia. O desconforto misturava-se à confirmação de que algo sobrenatural estava se aproximando. Sem avisar, as luzes da igreja tremeluziram, como se a própria presença de Deus estivesse dançando entre os fiéis. Uma onda de calor insuflou a congregação e os murmúrios se transformaram em gritos de adoração. Maria observou ao seu redor enquanto muitos se ajoelhavam, rendidos àquela manifestação. O irmão que havia chamado todos à ação começou a ministrar. Liberdade e cura vêm, irmãos. Tudo o que é impossibilidade deve se dobrar ante o Senhor. Ele é poderoso para salvar. Palavras de autoridade soavam, anunciando um tempo de milagres e transformação. As afirmações ressoavam nas paredes como um chamado, e cada crente sentia o impulso de se levantar e tomar posse do que Deus tinha para eles. A expectativa aumentava, e Maria não conseguia conter a emoção. Ela viu uma irmã ao seu lado com lágrimas nos olhos, enquanto outra dançava com alegria. Um cenário que ecoava o céu na terra. O Espírito Santo se movia, e o efeito começou a se intensificar. Foi então que a sombra no canto da igreja se agitou. Algo a mais estava se manifestando, e Maria sentiu que um confronto estava à porta. A atmosfera se tornou pesada, e o tom festivo da adoração era interrompido por um frio intenso que cortou o ar. A luta espiritual ganhou forma, e todos os ânimos começaram a se acirrar. Fiquem firmes, aliados da luz, se preparem para a batalha, gritou Maria, seu coração pulsando. A luta não era apenas um teste para a fé deles, mas também uma oportunidade para provocar uma manifestação divina. As sombras se aglomeravam, mas a luz divina parecia esforçar-se em romper a escuridão. Vamos levantar nossos brados. Batalha espiritual. Não tememos. Vamos clamar mais alto. O Senhor é nossa bandeira. Ecoava a voz de Maria, reunindo a força da congregação. As vozes se uniram em um poderoso clamor. De súbito, distinguiram uma luz que parecia vinda do próprio trono de Deus. Durante um breve momento, uma sensação de certeza dominou aquela situação, como se todas as promessas contidas na Bíblia fossem reafirmadas por aqueles que estavam presentes. O inimigo tinha uma oportunidade para recuar ali, e todos sentiam isso. Então, como um raio de luz se despedaçando nas nuvens, uma voz poderosa ressoou, quebrando a atmosfera pesada. Eu sou a luz do mundo. Ecoou a voz do Senhor em seus corações. E nesse momento, cada crente ficou firme na fé, pois sabiam que não haveria escapatória para os demônios que tentavam assediar aquele momento. Mas, entre os aplausos e a adoração, uma pergunta inebriava os pensamentos de Maria. O que mais o Senhor quer que façamos? Qual será o próximo passo? E assim, enquanto os cânticos ecoavam e o clamor fervia, um novo desafio começava a se delinear no horizonte. A congregação sentia a energia vibrante do Espírito transbordar em cada coração. As vozes, antes temerosas, agora se movimentavam como um rio caudaloso, misturando adoração e determinação. Era um momento sagrado, onde a realidade do sobrenatural tornava-se palpável, e cada homem e mulher ali presente sentia a presença de Deus como nunca antes.
Maria, concentrada em seu papel de intercessora, sentia-se como uma ponte entre os céus e a terra. Vamos, irmãos! O que temos em nosso interior é mais forte que qualquer sombra. O fogo divino se acende em nós, incentivou, com a voz carregada de fervor. Seu olhar percorria os rostos dos fiéis, vislumbrando esperança e paixão. Cada lágrima, cada sorriso, era uma expressão de amor e fé. Nesse instante, uma brisa suave começou a soprar, trazendo o cheiro doce de flores do campo. Aquela fragrância parecia indicar que algo sagrado estava à porta. Os olhos de Maria se arregalaram. Irmãos, sintam isso. Deus está se movendo em nosso meio. Preparem-se para receber uma nova unção. A igreja vibrava com a unção, e não havia espaço para a dúvida. Era hora de crer. À medida que se entregavam à adoração, uma mulher avançou ao centro, carregando uma condição que a aprisionara por anos. Ela parecia hesitante, mas a convicção de transformação tomou conta dela. Maria olhou em seus olhos e viu um espírito guerreiro emergir. O que você precisa, irmã? A mulher, com a voz tremida, respondeu: liberdade. Eu anseio por cura. Com um movimento decidido, Maria se aproximou dela, estendendo as mãos e clamando: em nome de Jesus, seja livre, que o poder do Espírito Santo venha sobre você. Nesse instante, a atmosfera se iluminou. Era como se a luz divina desse um abraço caloroso em todos ali. A congregação começou a clamar: liberdade, cura em nome de Jesus. E numa explosão de fé, a mulher caiu ao chão e ali mesmo, em plena adoração, começou a chorar de alegria. Maria sabia que milagres estavam sendo gestados. Os testemunhos de transformação surgiriam e a fé de muitos seria aumentada. O poder de Deus se manifestava ali e cada milagre era uma prova de que nada é impossível aos que creem. Enquanto tudo isso acontecia, um novo desafio pairava no ar. Maria sentiu uma inquietação em seu espírito. Seria apenas um milagre ou algo maior estava por vir? Pensou. Com cada grito de adoração, a atmosfera mudava e a pressão sobrenatural aumentava. Os demônios em fuga poderiam retornar com mais força. Foi quando uma voz, mais intensa do que antes, ecoou novamente em sua mente. O que você fará com o que você recebeu? A batalha não termina aqui. A pergunta reverberou, e Maria percebeu que aquele poderia ser o ponto de partida para uma missão ainda maior. Não podemos parar, gritou com fervor. A jornada espiritual que nos aguarda é um convite para confrontar as trevas e trazer um novo despertar. O Senhor nos chamou para mais. As vozes se uniram, formando uma sinfonia de adoração e ousadia. Naquele momento, uma nova onda de luz penetrou a igreja, e os olhares se voltaram para o altar. Cada um sentia que algo monumental estava prestes a ser revelado. O mistério da próxima etapa pulsava no ar, e havia uma expectativa coletiva que aumentava a cada instante. Maria ergueu as mãos e, em uníssono com a congregação, clamou: que venha a sua vontade, Senhor. O que vem a seguir, estamos prontos. E assim, enquanto as sombras poderiam ainda estar presentes, as luzes da adoração iluminavam o caminho que deveria ser seguido. Qual seria esse caminho? O que mais estava reservado para aqueles corações ousados e fiéis? A luta estava longe de acabar, e a verdadeira batalha estava apenas iniciando. O ar estava eletrificado. O fervor da adoração parecia ter criado uma barreira invisível ao redor da congregação, como um abrigo, um lugar sagrado onde a presença de Deus se manifestava intensamente. Maria, em meio a esse clima poderoso, sentia seu coração pulsar como um tambor. Ela sabia que o Senhor estava prestes a fazer algo incrível, não apenas dentro daquela igreja, mas na vida de cada um ali. Assim que a última palavra da oração ecoou, um silêncio profundo tomou conta do recinto. Os olhares estavam fixos no altar,
e os fiéis aguardavam, como crianças empolgadas na véspera do Natal. Foi nesse momento que um homem avançou timidamente, os cabelos bagunçados e o olhar carregado de dor. Maria, eu não posso continuar assim. Estou perdendo tudo, minha fé, minha família. A angústia dele ressoava entre todos. Com um aceno gentil, Maria o convidou a se aproximar. Irmão, o que está te prendendo? Sua voz, embora suave, carregava um poder que emanava da confiança em Cristo. Ele desabafou sobre meses de desespero, sentindo-se como uma folha levada pelo vento. Ao ouvir o testemunho dele, o coração de Maria incendiou-se ainda mais. Vamos quebrar essas correntes. O seu grito de dor não será mais o seu cântico de vida. Um coro de améns e aleluias se ergueu, como uma onda de esperança que fluía pelo espaço. Maria estendeu as mãos novamente e, enquanto clamava ao Senhor, uma luz intensa iluminou o salão, fazendo com que todos os presentes fechassem os olhos e se deixassem levar pela presença do Espírito Santo. Nesse instante, a voz de Deus ressoou em seu espírito. Prepare-se, Maria. O que você está prestes a testemunhar irá fazer tremer até as fundações do inferno. Com isso, Maria percebeu que a jornada não seria fácil. O Senhor a estava capacitando para uma missão ainda maior, uma missão de libertação. O que será essa nova unção? Questionou-se, sentindo o peso e a responsabilidade crescerem em seu peito. Era uma mensagem de transformação que precisava ser compartilhada. Com um gesto audacioso, ela se virou para a congregação. Irmãos, o nosso Deus não faz milagres pela metade. Ele está nos chamando para além dos muros desta igreja. Vamos juntos impactar a nossa cidade, a nossa nação. Alguém já se perguntou sobre os sinais que acompanhariam esta obra? A agitação na congregação aumentava e vozes de entusiasmo começaram a ser ouvidas. Um espírito de ousadia se espalhou entre os fiéis, cada um começando a sentir o chamado de Deus para agir. Havia um fervor renovado no ar, e com cada palavra que saía da boca de Maria, os corações eram despertados para a urgência de missionar. Seja a luz em meio à escuridão. A graça e a paz que recebemos não são para ficarem guardados, mas devem ser compartilhados. Aprendamos a confrontar as trevas e a oferecer esperança a quem não tem. O eco de seus gritos clamava por mudança em cada mente e coração da congregação. E foi aí que, em meio ao clamor coletivo, algo sobrenatural começou a acontecer. Os olhos de alguns começaram a brilhar de uma forma que nunca haviam visto antes. Outros caíram diante da presença do Senhor em adoração profunda. Curiosos, Maria e os fiéis se perguntaram: seriam esses os sinais que Deus havia prometido? À medida que a atmosfera se intensificava, uma sensação de expectativa sobre o que estava por vir tomou conta de todos. E a voz do homem que havia compartilhado sua dor agora se elevava em adoração, transformando-se em um testemunho de vitória. Eu creio. Eu sou livre. Com cada momento que passava, a coragem de Maria crescia, assim como a certeza de que algo grandioso estava prestes a se revelar. Entretanto, as sombras ainda espreitavam nas bordas, esperando a oportunidade de retornar. O que viriam a enfrentar, agora que estavam se tornando um povo de fé? O que as trevas planejavam? Era apenas o começo de uma jornada que levaria cada um a um confronto direto com o inimigo. Maria olhou para o céu em busca de respostas. Senhor, que sinais você está prestes a nos revelar? E diante da incerteza do futuro, a fé pulsava mais forte do que nunca. O clamor por ação ressoava, e o verdadeiro teste de fé estava apenas começando. Que revelações viriam em seguida? O ambiente continuava carregado de emoção, e as expressões de fé fervorosa iluminavam os rostos dos presentes. Maria sentia uma mistura de ansiedade e expectativa pulsar em seu coração.
O que seria esse chamado tão potente? Os olhos da congregação, antes cheios de incertezas, agora brilhavam como estrelas numa noite clara. Uma mulher se levantou na fila da frente. Suas mãos tremiam, mas a determinação em seu olhar transparecia a esperança. Maria, eu quero ser parte disso. Sinto que a minha vida pode mudar e que eu tenho uma missão. As palavras dela ecoaram na mente de muitos, como um chamado coletivo que ressoava na sala. O coração de Maria se aquecia. Sim, irmã. O Senhor está levantando um exército. Não somos apenas ouvintes, somos agentes de transformação. Temos o poder do Espírito para influenciar a nossa cidade. O fervor era contagiante, e cada palavra que saía de sua boca parecia incendiar as almas ali reunidas. Enquanto a música subia em adoração, o ambiente se tornava cada vez mais vibrante. Maria então percebeu que não era apenas uma convocação, era um derramar do Espírito Santo que vinha com promessas de libertação e cura. As vozes se uniram em um só clamor, e a atmosfera se tornava um hino de entrega ao Senhor. A presença de Deus fluía como um rio, envolvendo cada um ali. E então, marcas de um novo tempo começaram a se manifestar. Algumas pessoas caíram, não pela força da carne, mas pelo poder do Espírito, rendendo-se ao amor e à paz que os envolviam. As lágrimas deslizando foram testemunhas da transformação profunda que estava em andamento. Maria, emocionada, via a realidade da nova missão brotando à sua frente. Nesse momento, um jovem se ergueu com os olhos cheios de lágrimas de gratidão. Eu estava perdido, mas hoje eu sinto uma esperança renovada. O que faremos a seguir? O questionamento deles ecoou como um toque de clarim. Ele também sentia a urgência do chamado. Maria sorriu, percebendo que as chamas da fé estavam ardendo em cada um ali. Queridos irmãos, a libertação e a transformação começam em nós. Precisamos nos unir em oração, mas também em ação. Vamos levar essa luz para as ruas, para os lares, para aqueles que não conhecem esse amor que nos transforma. A empolgação crescia, e as palmas ecoavam como um testemunho da verdadeira unidade. Neste entusiasmo, Maria viu novos sinais. Pessoas que antes tinham rostos tristes, agora sorrindo, dançando e adorando, como se fossem libertas de um peso enorme. Era como se o céu se abria e o próprio Deus se manifestasse. No fundo de seu ser, Maria sentiu que era apenas o começo de algo monumental. O inimigo não ficaria calado diante daquela revolução espiritual. Os murmúrios de preocupação começaram a surgir entre os fiéis. O que as trevas estão tramando? Indagou um dos diáconos. A tensão no ar insistia que o inimigo não havia se rendido. O desafio estava diante de todos agora. Enquanto Maria observava a congregação, ouviu em seu espírito uma promessa divina. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não tenham medo, pois eu sou com vocês. O refrão de sua oração fervorosa se tornava mais intenso e ela clamava por resiliência, por coragem e pela visão que mudaria tudo. À medida que as vozes se uniam em um clamor, Maria percebeu que cada um ali era uma vela acesa, capaz de iluminar até os lugares mais sombrios. O que elas enfrentariam então? As manifestações do reino das sombras se aproximavam furtivas, planejando contra a luz. E quando a adoração atingiu o auge, uma sensação de arrepio tomou conta do recinto. Algo está prestes a acontecer, pensou Maria, segurando a mão de uma amiga que também estava cheia de expectativa. Quais serão os sinais? O que Deus vai revelar? As perguntas cravavam-se em seus corações. Estão preparados para atacar as trevas e conquistar o que é de Deus? As palavras estavam à beira de seus lábios, mas o momento pediam mais. Uma luz ofuscante a fez olhar para o altar, onde um objeto brilhante surgiu como uma seta de esperança. Seria aquele o sinal? O que representava? As inquietações aumentavam,
e o futuro, antes nebuloso, agora pulsava com promessas. E no silêncio que se seguiu, tudo estava prestes a mudar. A luz que emanava do altar parecia dançar, refletindo a intensidade do momento. Os fiéis, em uma mescla de temor e expectativa, sentiam-se envolvidos por uma presença divina palpável. Maria não conseguia desviar o olhar do objeto cintilante. Era como se sua alma estivesse sendo atraída por aquele brilho, uma promessa de mudança e transformação. É ele, sussurrou alguém na congregação, e essa única palavra ecoou como um mantra, fazendo com que muitos se ajoelhassem em adoração. O clima já carregado de emoção agora se tornava um terreno fértil para milagres. Maria, com o coração acelerado, sentiu a urgência de conduzir aqueles que tinham se levantado para a batalha espiritual. Precisamos nos preparar. O Senhor está agindo e não podemos deixar passar a oportunidade, exclamou Maria, sua voz ressoando com confiança. Vamos buscar entender o que ele deseja nos mostrar. Os olhos da congregação se tornaram uma só lente, focando no altar. Era como se a resposta à sua ansiedade estivesse ali, esperando para ser descoberta. A presença do Espírito se intensificava e as vozes de adoração se tornavam cada vez mais uníssonas, como uma sinfonia celestial. Maria sentiu um impulso poderoso. Vamos nos unir em oração todos juntos, que cada um de nós seja um canal desse poder que aqui está. E os fiéis, em meio a lágrimas e sorrisos, começaram a orar fervorosamente. As palmas se levantavam, as vozes se entrelaçavam, e o sopro do Espírito Santo parecia tocar cada coração presente. De repente, um silêncio impressionante envolveu o salão. Era como se o tempo tivesse parado. O objeto no altar começou a brilhar ainda mais intensamente, projetando luz em todas as direções. Maria teve a sensação de que cada um ali estava sendo chamado por seu nome, como se o próprio Deus estivesse fazendo um apelo profundo. Qual é a mensagem, Senhor? Maria murmurou em súplica. Os olhos dela estavam fixos no brilho que emanava do altar. Naquele instante, a luz se transformou em uma imagem. Era uma pomba radiante, voando livremente, trazendo uma nova esperança. As lágrimas de Maria escorriam pelo rosto, enquanto seu coração se enchia de certeza. É Ele, o Espírito Santo. Ele está aqui, pronto para agir em nós. A multidão começou a reagir. Uns se levantaram. Outros entenderam que a presença do Espírito era mais do que um privilégio. Era uma missão. O fervor do Espírito se transformou em um clamor, clamando por avivamento e renovação. Elas estavam se tornando o exército de Deus, pronto para invadir os reinos das trevas. Entretanto, uma onda de frio percorreu a sala e um sussurro escuro se fez ouvir. Eles não podem avançar, dizia a voz sombria, quase inaudível, mas suficiente para trazer murmúrios e olhares de medo. A escuridão sabe que seu tempo está acabando e fará de tudo para impedir. Maria respirou fundo, sentindo uma mistura de desafio e coragem no fundo de sua alma. Não temeremos, ela bradou, sua voz ecoando firme. A luz de Deus não pode ser apagada. Estamos aqui para nos levantar, mesmo quando as trevas tentam nos calar. A congregação respirou aliviada, sentindo a força da união e da fé. No entanto, uma pergunta ecoava nas mentes de todos. Até onde estavam dispostos a ir para avançar na missão que se apresentava? Enquanto a luz da pomba começava a se dissipar, Maria percebeu que o verdadeiro desafio estava apenas começando. O que as trevas planejariam e como isso se desenrolaria diante deles? Era hora de se preparar para o que viria a seguir. A sala ainda vibrava com a ousadia das declarações de Maria. Olhares se cruzavam, e a fé pairava no ar como nuvens carregadas, prontas a despejar bênçãos. Mas a voz sombria, aquele aviso gélido, não poderia ser ignorado.
Maria sentiu um impulso de não se deixar abater e decidiu que ali era o momento de ativar o exército de Deus. Cada um de vocês é mais forte do que imagina, declarou Maria com fervor, sua voz subindo como uma chama ardente. Estamos aqui para experimentar a manifestação do poder divino. Vamos ratificar esta decisão e perdoar as vozes da dúvida. A escuridão não pode prevalecer. Com esses chamados, as pessoas começaram a se levantar. O clima de adoração crescia, surge como um vento forte. O altar reluzia e as lágrimas de alegria se misturavam com os sorrisos, formando uma verdadeira ode à fé. Maria sentiu o Espírito Santo tocar em sua vida de maneira intensa e pessoal. Era uma conexão, e ela sabia, Deus estava prestes a agir. À medida que as vozes se elevavam, um brilho teve início dentro de cada coração. Vamos adorar, gritou Maria, já sem medo. As palmas batiam, os pés dançavam, e aquele lugar se tornava uma verdadeira casa de milagres. De repente, um novo sinal surgiu. As luzes começaram a oscilar, como se uma energia sobrenatural estivesse sendo destilada no ambiente. Os rostos dos presentes refletiam a incredulidade, mas também um entusiasmo contagiante. O que Maria não sabia, no entanto, era que algo maior estava a caminho. Vamos orar especificamente por aqueles que sentem correntes a prendê-los, pediu Maria, percebendo o estado do espírito coletivo. De repente, várias vozes começaram a clamar em um gerúndio poderoso. Libertação! Quebrem-se as correntes! Ecoava pela sala, e o ambiente parecia se encher de uma energia elétrica, como se algo realmente estivesse mudando. Os que estavam testemunhando aquele avivamento começaram a se lembrar de seus próprios desafios, de suas próprias cadeias. Através dos olhos lacrimejantes, as histórias de dor se tornaram portas abertas para a transformação. A unidade se fortaleceu, e cada um começou a se levantar em clamor, ora por seus problemas, ora pela dor do próximo. E quando parecia que a energia havia atingido o auge, outra voz começou a ressoar. Era a voz do sussurro anteriormente ouvido. Vocês não irão conseguir, é só uma ilusão, disse o eco sombrio, tentando desconstruir a fé da multidão. Mas Maria, sem hesitar, gritou, é mentira, o que é luz não pode se misturar à escuridão. E como uma resposta ao clamor de Maria, raios de luz irromperam do altar. Uma onda de amor e esperança, e todos viram o que inspirou aquele momento de libertação. Uma pomba iluminada voltando a aparecer, agora em um esplendor assombroso. Os fiéis começaram a cantar, criando uma melodia que parecia romper qualquer parede de medo. Como se uma espiral de adoração estivesse crescendo, Maria percebeu a presença do Espírito Santo se manifestando mais visivelmente. Mas a voz das trevas não se calou. Ainda ressoava. Uma nova onda de medo se espalhou pelo salão. O que vocês realmente estão dispostos a sacrificar? Indagou a presença maligna, agora um pouco mais audível. Maria, valente, olhou por cima da multidão, empoderada pela luz que a preenchia. Uma nova determinação cresceu dentro dela. Estamos dispostos a tudo. O amor de Deus nos completa e nos faz mais fortes. O som das palmas se intensificou e as intenções começaram a surgir. E se o que estava para vir precisasse de maior entrega? Ao considerarem essa batalha com o inimigo, a congregação sabia que não seria fácil. Enquanto ferviam em adoração, uma expectativa eletrificava o ar. O que de fato seria exigido para essa transformação genuína? Algo dentro de Maria pulsava, e na calidez de sua fé, ela já podia sentir que novos desafios pela frente estavam prestes a abrir suas cortinas. A atmosfera estava saturada de poder e fé. Maria, como uma sentinela, sentia a pressão espiritual que se acumulava ao seu redor. Os rostos dos irmãos estavam iluminados, refletindo a intensidade de um compromisso renovado.
Todos ali estavam prontos para enfrentar o que viesse, investigando seus corações, buscando respostas para a pergunta que ecoava em suas mentes: o que precisamos sacrificar? Foi nesse momento que uma nova luz começou a preencher a sala. Aquela luz não era apenas uma iluminação, era como um calor suave que envolvia a todos, emanando do próprio altar. Os fiéis começaram a sentir a presença de Deus de maneira palpável, como se Ele estivesse dizendo: estou aqui e vou guiá-los. Maria, com a mão sobre o peito, sentia as batidas do coração acelerado, percorrendo um caminho de esperança. Ela olhou em volta e viu famílias, jovens e crianças, todos prontos para escutar o que o Senhor queria revelar. Nesse instante, o peso da responsabilidade tomou conta dela, mas ela sabia que não estava sozinha. O Espírito Santo estava ali, e a força de Deus estava prestes a se manifestar em uma nova dimensão. Com um clarear na mente e uma valentia no coração, Maria se pôs de pé. Irmãos, o Senhor está nos chamando para um novo nível de fé. A jornada que temos pela frente não será fácil, mas a recompensa será grandiosa. Precisamos nos despir de medos e inseguranças, porque Ele deseja nos usar para libertar nossa cidade, proclamou, sua voz ecoando e reverberando poderosamente. A congregação respondeu com aplausos e gritos de louvor. Cada um ali estava sendo tocado por aquela mensagem, sentindo um impulso de estender as mãos para além dos muros da igreja, e a energia foi se transformando em um clamor coletivo. Amém! Estamos prontos! Assim, na explosão de fé, as correntes de opressão que pesavam sobre muitos começaram a ser quebradas. Joaninha, a mulher que buscava cura, levantou-se novamente, com os olhos brilhando de determinação. Eu já estive aprisionada, mas agora sei que a liberdade é para mim. Pelo poder de Cristo, não vou mais andar com correntes. Maria praticamente podia ver as correntes caindo ao chão, enquanto o clima de avivamento preenchia cada espaço da igreja. Era como se a luz que antes emanava do altar agora iluminasse cada coração, cada vida ali presente. Mas os ecos de desconfiança ainda ressoavam no ar, como sombras persistentes. Uma voz, semelhante à anterior, soou na mente de Maria. Estarão eles realmente prontos para a luta? Sacrificarão tudo por essa luz? Em resposta ao desafio, Maria respirou profundo. Estamos prontos e vamos avançar em adoração e unidade. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Estamos armados com a verdade do Evangelho e vamos enfrentá-los, não com armas de homens, mas com as armas espirituais que são poderosas. As palavras dela reverberaram como um trovão e os ânimos da congregação aumentaram. É claro que a batalha ainda não havia terminado. Maria sabia que as trevas não se renderiam tão facilmente. Elas poderiam tentar infiltrar-se no espírito da congregação, mas ela estava decidida a lutar. E assim, ergueram-se em oração, clamando pela proteção e pela força de Deus. Então, como resposta àquela oração coletiva, uma sombra mais densa começou a se dissipar na sala. A presença do Espírito Santo, que antes era um calor suave, agora se transformou em um vendaval de força. As pessoas se levantavam, muitas em adoração, enquanto o som de gritos de louvor preenchia o espaço, um clamor de guerra contra as trevas. Maria viu um homem à sua esquerda cair de joelhos. Senhor, ele clamava, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Fortalece-me, quero ser testemunha da tua glória, estou cansado de viver nas sombras. Ouvindo aquele clamor, a congregação se uniu, elevando suas vozes em um só espírito. O lugar se tornava um verdadeiro campo de batalha, onde a luz e a escuridão estavam prestes a colidir. Cada um ali estava ciente da gravidade do momento. Os demônios se aglomeravam ao redor da igreja, mas a luz de Deus brilhava forte, saturando cada canto, cada alma.
Vamos nos unir, não se abalem. O nosso Deus é poderoso para nos livrar. Hoje nós decidimos levantar uma bandeira de louvor que irá escalar as montanhas de opressão, exclamou Maria, o coração vibrando com fervor. Quando o clamor coletivo atingiu seu clímax, a salvação começou a libertar as vidas ao redor. As correntes de medo e dúvida se quebravam e a presença palpável de Deus tomava conta do ambiente. As paredes da igreja vibravam, como se até as pedras reconhecessem o poder de Deus. Então, finalmente, aquele sentimento de vitória começou a se concretizar. Na sala, o som de clamor e adoração desvanecendo-se para um silêncio sagrado. Maria, com as mãos erguidas ao céu, sentiu o peso do mundo se esvair. Ela sabia que a batalha espiritual estava sendo vencida. Uma onda de paz começou a invadir todos ali presentes e as sombras começaram a recuar à medida que a luz de Deus prevalecia. E assim, enquanto a congregação acreditava em milagres e se habilitava à missão que Deus lhes confiara, Maria se lembrava de como aquela jornada havia começado. Ela finalmente compreendeu que as vitórias não eram apenas sobre curas e milagres, mas que se tratava de levar o amor e a luz de Cristo a um mundo em escuridão. Com a mão ainda ao céu, Maria orou em gratidão. Senhor, obrigada por este momento de libertação. Sabemos que esta batalha nos transforma e nos impulsiona a levar o teu amor a cada esquina. Não estamos apenas livres para nós, mas estamos prontos para incendiar as trevas com teu fogo divino. E assim, a congregação saiu da igreja e para as ruas da Paz do Sul, ardendo em uma missão divina de esperança e transformação. A cidade estava prestes a testemunhar o poder de Deus através da vida de cada crente que ali se reunira. O fogo divino agora habitava neles e uma nova era de luz havia começado. Você precisa se inscrever agora. Não perca as histórias exclusivas de fé que estão por vir. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e compartilhar a manifestação poderosa de Deus. Comente suas reações e testemunhos sobre este final incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam entender a magnitude do poder divino. Juntos somos luz em meio à escuridão.